Agora vamos falar um pouco sobre a história do Brasil, sobre ditadura militar, né? O período em que o nosso país esteve aí com o seu comando presidencial, os militares no ano de 1964 a 1985. Certo? A questão diz o seguinte: a marcha da família com Deus pela liberdade, em março de 1964, na cidade de São Paulo, foi, letra A, uma demonstração de forças conservadoras de direita contra o que chamavam de esquerdismo e comunismo do governo João Goulart. Letra B, uma manifestação de apoio das famílias de trabalhadores brasileiros ao governo do presidente Goulart. Letra C, uma resposta das massas populares apoiando as reformas de base após o comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1964, no mês de março. E letra D, uma demonstração de repúdio das classes trabalhadoras a uma possível intervenção militar com apoio norte-americano ao governo de Goulart. E letra E, uma manifestação de setores conservadores da sociedade brasileira de revolta contra a tentativa de derrubar o governo constitucional. Certo? Então, pessoal, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade ocorreu em março de 64, na cidade de São Paulo. E a alternativa que mais se encaixa com o que diz o enunciado da questão é a letra A, que diz o seguinte: uma demonstração de forças conservadoras de direita contra o que chamavam de esquerdismo e comunismo do governo João Goulart. Lembrando que essa marcha aí foi motivada pela série de reformas que João Goulart teria anunciado que iria implantar naquele momento no nosso país. E serviu aí, a marcha serviu aí de pretexto, né, de base para que houvesse aí um domínio dos militares do poder no Brasil de 1964 a 1985. Lembrando, pessoal, vou deixar aqui, como é a minha última questão, vou deixar aqui uma dica para vocês que estudam história, para se ligarem aí sempre na linha do tempo, né? Prestarem atenção do início ao fim, né? Por exemplo, história do Brasil, foque lá no período pré-colonial, aí vem o período colonial, depois nós temos Brasil Império e depois Brasil República, né? E dentro de cada um desses períodos nós temos outras subdivisões. Então, isso facilita que você resolva muitas questões aí de história se você se ligar aí nessa questão da linha do tempo. Vamos lá, professor. 19ª questão, penúltima. Vamos dar um intervalo agora? Beleza. A estação do ouvinte é aqui, Cidade FM Net. Aqui o ouvinte está em primeiro lugar. Esta canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma do que lhe vem de forma assim tão caudalosa.
sente acompanhada. Por isso às vezes sei que necessito teu colo, eternamente teu colo. Quando te vi, eu bem que estava certo de que me sentiria descoberto. A minha pele vai despindo aos poucos. Me abris o peito quando me acumulas de amores, eternamente de amores. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olho o teu rosto e digo a ventania. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente Yolanda. A estação do ouvinte é aqui, Cidade FM Net. Aqui o ouvinte está em primeiro lugar. Bom, gente, aqui o professor Eliel Santana, a gente tá voltando já para essa reta final, tá certo? Agradecendo sempre aqui a Cidade FM Net, né, a rádio que está transmitindo a aula, ao Colégio Militar Tiradentes aqui em Timon. Tenho muito orgulho de fazer parte como colaborador, desde quando o colégio foi fundado e tem essa nova gestão, né, do Coronel Souza. Tá bom? A gente agradece bastante esse trabalho que é feito, um colégio que é uma referência na cidade de Timon e uma referência para Teresina também. Espero que os governantes de Teresina possam vir olhar a grandeza do Colégio Tiradentes e o quanto ele faz bem para Timon, e que nós merecíamos ter em Teresina um colégio militar tipo o Colégio Tiradentes que nós temos aqui. Fico observando às vezes e me pergunto por que nós não temos, né? Eu gosto muito do nome Tiradentes porque quando eu era jovem eu jogava uma bolinha e eu não era ruim não, sabe? Eu até fui para a seleção piauiense e eu jogava no Tiradentes, que era o time da Polícia Militar lá de Teresina, que na década de 60, 70 fez muito sucesso. E eu joguei no Tiradentes até os 20 anos de idade. Então a palavra Tiradentes ela é muito aqui da minha memória afetiva. Mas voltando aqui para a sociologia, 19ª questão, diz o seguinte:
A despeito de se viver na era dos direitos, nós estamos na era dos direitos, são significativos os homicídios no mundo inteiro, né? Lembrando que a Constituição, no artigo 5º, diz lá entre suas cinco garantias, a primeira é a vida. Nós temos aqui um homicídio muito grande, é um homicídio no mundo inteiro. As condições subhumanas a que são submetidas centenas de milhões de pessoas, que matam muito mais do que o coronavírus. No Brasil, aí estão assassínios praticados por graúdos mandantes que se servem de pistoleiros profissionais. Trabalho escravo, tráfico de mulheres, menores para prostituição, a deplorável guerra do tráfico de drogas e as chacinas em grandes cidades brasileiras em pleno século XXI. Pelo número de concepções, leis, tratados, está-se na era dos direitos. No plano da efetivação dos direitos, para utilizar a expressão de Lipovetsky, Gil Lipovetsky, que está vivo ainda, o grande pensador. Não se estaria na era do vazio de direitos? Situações sociais desse tipo são analisadas por alguns sociólogos a partir da consideração de que nos encontramos em uma condição social em que as normas reguladoras do comportamento perderam a sua validade, onde a eficácia das normas está em perigo. Então veja que o texto, pessoal, ele traz aí uma contradição muito interessante. Primeiro, ele diz que nós estamos na era dos direitos. E veja que qualquer um sabe os seus direitos. Você pegar hoje, por exemplo, e um menor infrator, né, ele cometeu uma infração, né, o menor não comete crime, ele comete infração. Dependendo da forma como ele for tratado pelo aparelho policial, ele pode reivindicar os direitos que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, nós estamos na era dos direitos. Os direitos, eles estão aí, quase todos os países, né, com raras exceções, têm suas constituições alinhadas à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o nosso país não é diferente. O Brasil, por exemplo, traz nos princípios fundamentais da Constituição a ideia de dignidade da pessoa humana. A pessoa pergunta assim, mas professor, o que é dignidade da pessoa humana? Aí eu lembro da poesia do Manuel Bandeira, que ele diz assim: ontem eu vi um bicho na imundície de um pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava, apenas engolia com voracidade. O bicho não era um gato, não era um rato, o bicho, meu Deus, era o homem. Ou seja, isso aí é o que caracteriza a falta da dignidade da pessoa humana. Então, um ser humano está catando comida no lixo, ele perdeu ali a sua dignidade, ou seja, a Constituição está sendo desrespeitada. Então, só que aqui na questão, ao mesmo tempo que ela coloca que nós estamos na era dos direitos, ele coloca também uma série de crimes contra a mulher, uma série de crimes contra as crianças, assassinatos, a degradação ambiental, ou seja, nós estaremos vivendo um vazio de direitos, usando um termo de Gil Lipovetsky. Ou seja, eu tenho direitos, mas eu não tenho direitos. Os direitos estão no papel, né? Tem um livro do Gilberto Tigmestai, O Cidadão de Papel, que trata muito bem disso. Ou seja, as leis estão no papel, mas ela não tem eficácia. E ele fala da falta de eficácia das leis. Então, qual seria a resposta correta? Assinar a alternativa que indica a condição utilizada por Emílio Durkheim para definir uma condição social do tipo descrito no texto. A resposta correta é a letra A, anomia social. Anomia, ou seja, nós temos os direitos no papel, mas não temos os direitos garantidos no meu IVIN. Se eu sair de casa, eu corro perigo de qualquer jeito. Eu posso, ao sair de casa, pegar o coronavírus? Posso, mas posso pegar uma bala perdida também, posso pegar outra coisa. Posso ser roubado, pode ser uma série de coisas que podem me acontecer. Então, assim, se nós olharmos bem, essa questão é muito interessante porque ela dialoga, ela faz um diálogo entre um sociólogo clássico, que é o Emile Durkheim, com um sociólogo que está vivo hoje, que é o Gil Lipovetsky, francês. Né? E aí seria a letra A. Veja, gente, que essa discussão, esses termos, que eu acho muito importante que o aluno aprenda, o que é anomia social, o que é fato social, o que é consciência coletiva para o Durkheim, o que é coesão, o que é coerção, que é diferente, o que é exterioridade, generalidade, porque isso é vocabulário, gente, isso é vocabulário, isso aí
na hora de você conversar alguma coisa com alguém, bater um papo, né? Tava aqui ainda agora aqui nos bastidores conversando com os colegas aqui, a gente preocupado com a questão de Manaus, e aí o sargento J. Rocha deu uma aula aqui sobre a Zona Franca de Manaus. O homem tá no ponto aqui, é para dar aula no próximo sábado sobre a economia brasileira. Ou seja, eu nem tinha me tocado e ele foi direto, porque eu tava só pensando naquela questão da região norte, mas ele foi direto para a economia, né, que é uma coisa muito importante. Ou seja, ele não precisa ser um professor, não precisa ser um estudante de sociologia, mas ele tem noção do que está acontecendo. Ele consegue fazer uma inferência do fato e consegue colocar um pensamento que com racionalidade consegue identificar por que aquela região, que talvez estaria distante dos centros urbanos, está tendo uma mortalidade, né, tão grande, né, com relação ao coronavírus. Então, uma questão muito bacana que traz para a gente aqui uma série de reflexões. A última questão que eu trouxe aqui, a 20ª. Rocha pensava que não ia dar tempo, né? Mas deu, Rocha. Viu? A 20ª, ela diz o seguinte, porque eu botei tudo Durkheim, botei o clássico hoje, que é para os meninos pegarem bem mesmo. E mais do que responder, guardar aí os termos que eles usam. Emílio Durkheim, Max Weber e Karl Marx são clássicos da sociologia. Eles são ali, e Augusto Comte também entraria, porque é o pai das ciências sociais. Então você pode considerar Augusto Comte, Emílio Durkheim, Max Weber e Karl Marx clássicos da sociologia. Não só porque suas obras apresentam embasamentos teóricos profundos para a aplicação dos fenômenos sociais, mas principalmente porque até hoje servem de inspiração para as análises sobre a sociedade. Ou seja, esses 4 senhores nunca foram superados do ponto de vista de dizer assim, esse livro você pode rasgar, ele não serve mais. O raciocínio deles, né, a lógica social constituída por eles ainda serve para a gente analisar aquilo que nós vemos até hoje. Sobre os clássicos da sociologia, é correto afirmar: Durkheim se opunha ao pensamento positivista de Comte? De forma alguma. Durkheim é um positivista. Augusto Comte traz o positivismo esse que tem muita influência na proclamação da República Brasileira, né? O professor está aqui de história, pode até respaldar isso. Inclusive, na nossa bandeira está lá a Ordem e Progresso, que é um termo positivista que dentro da República Brasileira, né, ali na época de Marechal Deodoro da Fonseca, foi utilizado, né, como uma mantra aí para nossa história. Quiser comentar sobre esse assunto, professor, fica à vontade. Que realmente se sucedeu na transição aí do Império Brasileiro para a nossa República, né, como o professor aí afirmou, a questão do positivismo aí de Augusto Comte. E aí às vezes as pessoas pensam que é por acaso, não, alguém achou bonito botar ordem e progresso. Não, aqui dali era a ciência da época. Isso. Que dizia que as sociedades industrializadas precisavam de ordem para poder ter o progresso. Não foi assim uma coisa assim achada no meio da rua, não. A letra B diz: Karl Marx enfatizou aspectos subjetivos e simbólicos das relações sociais e delimitou o campo de estudo sociológico na noção de ação social. Quem trabalha ação social é o Max Weber, tá bom? Max Weber, uma outra aula, outra oportunidade pode falar dele. Max Weber que trabalha o conceito de ação social. Letra C. Weber sustentava que as motivações e as ideias humanas eram a força por detrás da mudança. A sociologia deveria compreender os significados das ações. Resposta correta, letra C. Letra C. E para encerrar, a gente vai até explicar a letra C. Por quê? O Weber está colocando na letra C, o Max Weber, diferente do Durkheim, que fala sobre fato social, o Durkheim é um determinista, é um positivista determinista, que trabalha sobre fato. Você vê que a palavra fato é uma palavra que encerra. Ela encerra. A gente tem até aquele ditado popular que diz: contra fatos não há argumento. Então, fato é alguma coisa que bota ponto final. O Max Weber fala de ação social. Ação é uma palavra que ela não encerra. Se eu falo de uma ação, eu falo de algo que está em movimento. Então, o Max Weber, ele vai defender uma sociologia compreensiva. Ele vai dizer o seguinte, olha, ele não é positivista, então ele vai dizer, olha, nós precisamos sim de uma ciência social, mas nós não podemos
copiar ao pé da letra o método científico das ciências naturais, da física, da química e da biologia, que trabalha em cima do problema, da hipótese, do teste da hipótese e da solução. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com seres humanos. Então os seres humanos, eles são passionais. Por exemplo, você passa, às vezes, nas poucas vezes que eu saí de casa, o que eu prestei atenção é que quando a gente fala de coronavírus, todo mundo está correndo risco, mas a gente sabe que tem um grupo de risco. E esse grupo de risco muitas vezes pega as pessoas mais idosas. Pô, se você sair e você contar as pessoas que estão sentadas na porta de casa ou que estão na rua, e você não chegar em casa, você depois contou 100 pessoas, você vai ver que 75 é idoso. Eles estão na rua, por quê? Porque eles não admitem. A solidão para eles já era comum, o isolamento para eles já era normal. Então, isolar mais do que eles já viviam dentro de uma sociedade que nunca respeitou o mais velho como a nossa, é muito complicado para você convencer uma pessoa de 85 anos de idade. Eu tenho um padrinho de 85 anos de idade, e ele fala: padrinho, vá para dentro de casa. Ele diz: por quê? Não, porque só pode pegar uma doença e morrer. Rapaz, eu tô esperando a morte já faz tempo. Então, assim, para ele, convencê-lo é muito difícil. Eles são muito mais... Aí você, mas os idosos são muito teimosos. Não é uma questão de teimosia, é uma questão de que eles sempre foram isolados socialmente, mesmo quando a sociedade estava andando, perambulando. Ou seja, muitas vezes se procurava para dar uma benção, para falar rapidamente, para pedir um dinheiro, mas poucas vezes se chamava para passear, para visitar, para bater um papo, para conversar, para falar de time de futebol, para falar de coisas pessoais. Ou seja, eles sempre foram colocados de lado. Então essas coisas, às vezes, a gente tem que prestar atenção. Por que o Estado não consegue convencer o idoso aí para dentro de casa? Porque, para ele sempre foi desrespeitado. É a oportunidade que ele tem de, por exemplo, agora se afirmar. Ou seja, às vezes tem que entender por que dentro de um bairro pobre, por que as pessoas... você vai chegar para alguém que é muito pobre e vai dizer assim: olha, você tem que ficar dentro de casa, porque senão você pegar coronavírus, você vai para UTI, não vai ter UTI para você. Ora, aquele pobre nunca teve UTI. Então, para ele, como é que tu vai convencer ele de que não vai ter UTI se ele já está acostumado a alguém dizer que não tem UTI? Não vai ter médico especializado. Ele está acostumado a não ter médico especializado. Isso não vai convencer. Convence a mim, convence a nós que temos sorte na vida, que tivemos nossos pais, que tivemos a nossa capacidade de crescer. A gente vai entender, vai ficar superlotado. Mas o cara que está lá lascado, sempre viveu ali muito pobre, ele nunca teve UTI, ele nunca teve médico especializado, entendeu? Ele mal teve aquele médico que passa na porta da casa dele e passa remédio para verme, só. Então, meu amigo, convencer é difícil, viu? Por isso que aí a gente aqui nasceria uma nova aula, que seria, né, a oposição entre o contrato social proposto por Thomas Hobbes e John Locke. Ou a força ou o convencimento. O convencimento não dá. Por isso, o isolamento social, a força é que está sendo imposta mesmo. Gente, queria agradecer ao Rocha pela oportunidade, agradecer o Coronel Souza, agradecer o professor pela parceria, nosso amigo aqui da rádio, J.R. Moreno, tá certo? E os alunos do Colégio Militar de uma forma geral, todos aqueles que escutaram a rádio, e é um prazer enorme. Próximo sábado, eu estou aqui com questões de filosofia, e na certa vai ter outro parceiro aí para falar de outra disciplina. Um abraço, muito obrigado, gente. Ok, obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Espero que tenham gostado. Vamos aí também agradecer nosso comandante, Coronel Souza, que tem se empenhado, tem se doado de forma intensa para que nada atrapalhe aí nossa ideia de educar nossos jovens, certo? Um abraço a todos, professor Júnior. Estamos lá no Colégio Militar à disposição e vamos aí ter fé que já a gente volta à nossa vida normal. Um abraço a todos. Só lembrando que a partir do próximo sábado nós iremos começar a nossa radioaula a partir das 16 horas, né? Agora nosso horário fixo será às 16 horas durante esse período aí de distanciamento, tudo bem? Um abraço a todos, até o próximo sábado, fique com Deus.